No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, transmitido ao vivo pela Melodia FM e também pelo nosso Instagram, @joelis_fraga. Hoje, mais do que um bate-papo, teremos um momento de reflexão, acolhimento e troca de experiências. Vamos falar sobre algo que faz parte da vida de todos nós, mas que muitas vezes deixamos de lado, a saúde emocional. Nosso convidado é uma pessoa que tem dedicado sua carreira a ouvir, orientar e ajudar pessoas no seu desenvolvimento humano e emocional. Ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia da saúde pela Universidade Federal da Bahia e professor adjunto da UniFTC. Atua com foco no desenvolvimento socioemocional, sempre com uma escuta qualificada e um olhar acolhedor. É com grande alegria que recebo hoje o Gabriel Pereira Mendes. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Antes de começarmos com as perguntas, queria que você deixasse uma saudação para o nosso público que nos acompanha pela rádio e também pelas redes sociais. Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um tema realmente muito relevante, já que as nossas emoções atravessam as nossas experiências. Então, imagino que vai ser realmente uma conversa muito valiosa para quem está ouvindo. Além do que eu já falei sobre você, quem é Gabriel? Bom, eu nasci e cresci aqui em Vitória da Conquista, tenho uma trajetória, né, na psicologia, algo que eu não comentei, mas trago aqui também. Eu sou uma pessoa com um transtorno do espectro autista e isso também atravessa a minha prática tanto na clínica como na docência, né? Gosto sempre de trazer esse ponto porque faz parte da nossa subjetividade e faz parte também da aceitação e desse processo de desenvolvimento emocional. Entender que nós somos as nossas subjetividades e como isso atravessa a nossa vida. Muito bem. Gabriel, como a psicologia da saúde contribui para o desenvolvimento socioemocional das pessoas? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é psicologia da saúde, né? Psicologia da saúde é um campo de conhecimento dentro da psicologia que tem como objetivo entender como as questões subjetivas, comportamentais, emocionais, elas se relacionam com o processo de saúde e doença. Mesmo para doenças biológicas, né, com uma etiologia biológica, a questão emocional ela vai estar sempre atravessada. Então, a gente pode pegar como exemplo fibromialgia, que é uma doença relacionada à dor crônica, e a forma como a pessoa lida com esse adoecimento, a forma como a pessoa compreende essa doença, vai modificar também a sua experiência, podendo até aumentar ou reduzir a dor, né? Então, as emoções e a psicologia da saúde, ela tem esse foco em compreender como esse processo emocional, como esse processo cognitivo, ele vai influenciar no processo de saúde e doença de cada pessoa, de maneira individual. Então, é o nosso foco. E a psicologia da saúde, ela proporciona, então, uma outra forma de lidar com esse processo de adoecimento, né? E é basicamente isso. Tá certo. Eu fiquei surpreso e feliz, né? Por você ter dito que você é autista, né? E nós tivemos aqui com o George também. Nossa, foi muito legal o bate-papo com ele, né? Você deve ter visto lá no nosso podcast. Sim. E eu fico muito feliz porque é um desafio, né? Não deixa de não ser, né, um desafio para vocês, né? E eu fico muito feliz que você consegue, né? Se você consegue, todo mundo consegue, não é? Parabéns, viu? Desde já eu agradeço muito e fico, né, lisonjeado de ter você aqui e, além de tudo, com essa característica legal que é autista, né? O que te motivou a seguir a carreira de psicólogo clínico e a se especializar em psicologia da saúde? Bom, como a maioria das pessoas jovens nessa idade, a gente não sabe muito bem o que está fazendo. Sim. Então, eu digo que primeiro eu caí de paraquedas na área da psicologia, né? Mas mesmo sendo esse uma parte da trajetória, mesmo a gente caindo de paraquedas em alguns lugares, faz parte da nossa escolha permanecer.
E eu me identifiquei muito com a forma, né, de trabalhar dentro da psicologia, porque particularmente sou uma pessoa que gosta muito de movimento. E dentro da psicologia clínica, e dentro da psicologia de um modo geral, existe sempre novidade. Não existem duas pessoas com as mesmas demandas. Sim. A gente pode atender duas pessoas com ansiedade, mas para aquelas duas pessoas essa ansiedade vai acontecer de uma maneira diferente e vai ter um atravessamento da sua história diferente. Então, é uma área que está sempre me surpreendendo, né? Os meus pacientes me surpreendem, os meus pacientes me motivam. Então, é sempre uma troca muito valiosa, né, entre psicólogo e paciente. E na parte do mestrado, foi um desenvolvimento dentro da psicologia, né? O meu contato com diversos temas. E, em certo momento, eu comecei a me interessar pela psicologia, né? Pela surdez, mais especificamente. E dentro da graduação, eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento socioemocional de adolescentes surdos, né? Entender como a língua ela influencia no desenvolvimento das pessoas. E aí esse projeto ficou ali guardadinho há alguns anos, e 2 anos depois da minha graduação eu resolvi aplicar. E, bom, todo projeto de pesquisa dentro do mestrado precisa passar por um processo de qualificação, então a gente vê se realmente aquele tema ele é relevante para a sociedade, e de fato se mostrou um tema muito relevante. Então, é isso que me motiva, né? A singularidade, eu diria, que é o que mais me motiva e o que mais me cativa dentro da área da psicologia. Existe sempre uma novidade. Você fica muito à vontade, viu? Pode falar, que a gente vai bater um papinho aqui, né? Que às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu tenho uma convidada que disse que não quer vir aqui porque tem medo do microfone, disse que ela bloqueia, né? Entendeu? Aí fala, vou falar, meu Deus do céu, eu vou estar lá na rádio falando, não sei, né? E ela é muito espontânea, mas no microfone ela Sim, para, né? sim. Então, mas você fica à vontade, viu? A gente vai bater papo, porque eu acho que é um assunto muito interessante, principalmente para nós que somos pacientes oncológicos, né? E a gente sente que a população está doente mentalmente, tá com aquele, né? E a gente sempre assuntos relevantes, assuntos baseados nesse tema é de extrema importância para todo mundo, né? Tanto que na nossa página, viu, se você quiser mandar um recado, mandar uma pergunta, fazer alguma observação, fique muito à vontade, né? Vamos lá. Como é que você descreve o conceito de desenvolvimento socioemocional e sua importância na vida cotidiana? Bom, não tem nada de extraordinário. Faz parte do nosso cotidiano. Existe uma parte das nossas emoções que é inata, né? Então, ninguém nos ensina a ter medo, ninguém nos ensina a ter raiva, alegria, a gente sente, né? Isso faz parte da biologia humana. Só que existe uma parte das emoções que é aprendida culturalmente nas interações com as outras pessoas. Então, a forma como a gente nomeia, a forma como a gente expressa e regula essas emoções é completamente aprendido, né? Então, por mais que as emoções elas sejam parte natural da vivência humana, a gente aprende no contato com outras pessoas como a gente lida com essas emoções, né? Então, eu digo que o desenvolvimento socioemocional atravessa a vida de todos nós. E, falando enquanto psicólogo clínico, toda e qualquer demanda, ela vai envolver em algum nível desenvolvimento socioemocional, né? Porque a gente não aprende isso, né? A gente não aprende isso dentro da família, a gente não aprende isso em sociedade, a gente vai aprendendo aos poucos ao longo da vida, mas ainda a gente falha em falar sobre as nossas emoções, né? Então, é basicamente esse o conceito, é como as nossas emoções, elas interagem no dia a dia. Então, a forma como a gente nomeia, a forma como a gente expressa, isso tudo é aprendido. Entendi. E de que forma você trabalha a escuta qualificada em sua prática clínica? Bom, a escuta qualificada nada mais é do que uma escuta, primeiro, com uma formação, algo por trás, né? Mas não é uma escuta que é só o papel do psicólogo fazer essa escuta qualificada. Todo mundo pode fazer essa escuta qualificada no seu cotidiano. A escuta qualificada, na minha prática clínica, é uma escuta que, primeiro, vem lá do início, quando eu recebo o paciente na clínica, a gente estabelece o contrato terapêutico, né? Que eu digo para o paciente que este é um lugar isento de julgamentos, né? Sim. Então, principalmente isso,
não estou ali na posição de julgar e estou ali para compreender, né? Então, a escuta também é empática. Então, a escuta qualificada é essa escuta que consegue processar o que está sendo dito, né? Compreender, às vezes reorganizar também e devolver isso para a pessoa. A gente fala muito sobre a escuta ativa, né? E ela faz parte desse processo, ao estar presente no momento da conversa, como a gente está presente aqui agora. Sim. Tentando compreender tanto o que está sendo perguntado, quanto está sendo dito, e essa troca, né? Então, é isso. Vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas ao lidar com questões emocionais em sua saúde? A maioria das pessoas diria que a maior dificuldade é em regular, né? Não sei lidar com minha raiva, não sei lidar com minha ansiedade. Mas uma coisa que eu costumo dizer com frequência é que você não consegue trabalhar um problema se você não primeiro reconhece, né? Então, antes de entender como é que eu posso regular as minhas emoções, antes de entender o que eu posso fazer com isso, como eu posso expressar, eu preciso primeiro identificar, né? Então, em todo o processo clínico, geralmente a gente parte do princípio que é o que é essa emoção para você, né? O que é essa ansiedade? Ok, a gente tem uma compreensão geral da ansiedade, mas cada pessoa vivencia essa ansiedade de uma maneira diferente, os sintomas vão se apresentar de maneiras diferentes e a sua história de vida também vai influenciar em como você vivencia essa emoção, né? Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de conseguir compreender o que estão sentindo. Muitas vezes, em momentos assim, você pergunta para alguém o que ela está sentindo naquele momento, ela não vai saber dizer. Então, isso me diz que o problema ele parte antes, não é sobre regulação, mas é sobre saber o que está sentindo, né? Saber como aquela emoção funciona a nível fisiológico. Então, como é que eu sinto essa ansiedade no meu corpo, né? O que passa pela minha cabeça naquele momento? Quais são as sensações físicas daquela emoção? E isso muitas vezes falta pra gente na hora que a emoção tá ali, né? Principalmente quando é uma emoção muito intensa. E aí faz parte também do processo de naquele momento não entender, porque a emoção, ela supera um pouco a racionalidade. Mas conforme as coisas vão se acalmando, é importante ter essa compreensão de como aquilo funciona para mim, né? Então eu diria que esse é o maior desafio, saber identificar e diferenciar as emoções. É uma coisa que as pessoas com frequência têm muita dificuldade. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Eu convivo com muitos pacientes, né, com diagnóstico do mieloma múltiplo. Uhum. Para quem entrou aqui agora, eu sou portador do mieloma múltiplo. O mieloma é um câncer que acomete a medula, não tem cura, mas tem tratamento. E eu aceitei no início com muita naturalidade, Uhum. entendeu? E isso facilitou muito o meu tratamento. Ele acabou, né, por eu aceitar, ele acabou ficando um tratamento leve. Apesar de todo o sofrimento, né, que não é fácil. Sim, sim. Mas como a cabeça ajuda, né? Sim, muito. Né? Como a questão do aceitar, você não tem alternativa. Ou você trata, ou trata. Uhum. Sim. Né? Mas no momento que você aceita, né, isso eu sempre passo. No fundo, eu acabo sendo um pouco de psicólogo também, né? Uhum. E não aí você passa a sua própria experiência do aceitar. Por isso que eu falo que o papel do psicólogo no início de um tratamento, no início de um diagnóstico de um câncer, é fundamental. Uhum. Né? Sim. Você tem deparado com situações assim com pacientes oncológicos? Atualmente, na minha prática clínica, não. Mas eu tenho uma compreensão de como é que funciona esse processo. Primeiro que, como você traz, né, a sua fala deixa isso bem evidente. Para a maioria das pessoas vai se iniciar um processo de luto, né? Porque o luto não acontece só com a morte, mas o luto está no nosso cotidiano, no fim de um ciclo, de um relacionamento e na descoberta de uma doença. Então, existem expectativas, né, que vão ficar de lado. Você precisa modificar muita coisa, né, em torno disso. E eu percebo o quanto muitas vezes, nessa mesma questão de compreensão, né? Primeiro que vem aquele susto, o que é mieloma, no seu caso? Sim. Quando você não entende o que é aquilo, naquele momento é muito mais difícil de aceitar, né? Então, esse processo mesmo de compreender o que é aquela doença, o que é aquela condição, e esse processo de elaboração desse luto é o que vai diferenciar a forma como a gente leva esse diagnóstico, né? Porque é muito diferente, como no seu caso, a aceitação desse diagnóstico e você decide fazer algo em relação a isso, ajudar outras pessoas,
Outra coisa é a pessoa que não conseguiu ainda ter acesso a essa informação e pode muitas vezes ficar presa ali no esse é o fim, né? E a vivência dessas duas pessoas vai ser completamente diferente dessa doença. Porque, primeiro, a gente tem um conceito de saúde que é muito vago, né? O bem-saúde é o bem-estar físico, psicológico, emocional, espiritual, enfim. Mas quem é que alcança esse bem-estar? Quem é que alcança essa saúde, né? Então, mesmo diante do adoecimento, ainda pode existir saúde, né? Em outros sentidos. E esse é um processo muito delicado, muito pessoal, né? E muitas vezes precisa desse acompanhamento, como você disse, de um profissional, que vai ajudar nesse processo de elaboração e reconhecimento. É fundamental. O profissional, na nossa situação de diagnóstico, é fundamental a presença, participar junto com esse paciente. Uhum. Nós temos pacientes com fobia, agulha. Sim. Nós estamos com uma paciente que, graças a Deus, uma psicóloga, nossa parceira lá de Lins, lá no interior de São Paulo, conseguiu acompanhar ela e ela, tipo assim... foi junto com ela, né? No tratamento com as agulhas. Imagine, ela chegou para mim, o meu médico encaminhou essa paciente para a gente, né? Falou assim, Joelisa, acompanha ela. A gente acompanha, a gente, né? Porque o que a gente tem deparado, Gabriel? Que muitos pacientes, eles falam, mas o psicólogo não conhece a nossa dor. Não sabe, o terapeuta não sabe. Aí, você é psicólogo? Eu falei, não, sou paciente. Ah, sim. Muda. Então, a aceitação, porque ele sabe a dor que eu estou sentindo. Sim. Fica muito mais fácil, né? Sim. Então, às vezes, o meu médico manda os pacientes para mim, né? Um paciente para paciente, né? E aí a gente vai, o que eu posso fazer? Como é um propósito que a gente tem, né? Então, a experiência que eu tenho, que eu tive, as boas e as ruins, aí eu vou passar para ele, ó, vai que vai dar, tudo passa, né? Vai dar certo. E aí ele me passou uma paciente que tem fobia à agulha. Você não tem noção o tanto de agulhada que eu já levei. Imagina. Imagino. E aí ela com fobia à agulha, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Foi aí que a psicóloga fez, graças a Deus. Acompanhou ela em todo o processo, né? Todo o processo das quimioterapias, né? Do transplante, e hoje ela está controlado, né, a situação Sim. dela. Isso foi fundamental, o papel do psicólogo, não só com ela, eu só estou dando um exemplo, né, Sim. mas com outros pacientes também, né, porque o que a gente tenta passar nesses podcasts, com a minha própria experiência, desmistificar o câncer, de que não é fim. Sim. Né? Isso é uma cultura nossa aqui, como eu te falei no início aqui, todo mundo vai morrer. Quer dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Mas quando você fala assim, fui diagnosticado com câncer, aí agora eu vou morrer, né? E aí pronto, aí agora vejo, oh meu Deus, meus filhos, minha casa, meu carro e aquela coisa toda, né? Então aí que entra o papel do psicólogo nesse processo, porque, como eu falei, você aceitar, fica muito mais leve o tratamento. E fica, viu? E fica. Fica, com certeza. Experiência própria. Porque a nossa identidade, ela não é definida pela doença, né? Sim. E muitas vezes, quando você está num processo de tratamento como esse, tudo gira em torno da doença, né? Mas quem é você para além dessa doença? Aí você traz essa questão, a paciente que vai passar por um tratamento ali e que tem fobia de agulha, né? Inicialmente, a gente pensa que seria o trabalho desse luto, dessas questões, mas não é a fobia de agulha, que é outra coisa, né? Que é relacionada à identidade dela, né? Ao comportamento dela. Então, esse processo de também compreender, não é só sobre não ser o fim, mas que não compõe toda a nossa identidade, o nosso diagnóstico. Pois é, nós não definimos na doença, né? Nós somos mais do que isso, Sim. Né? Você acredita que a saúde mental tem sido mais valorizada nos últimos anos? E o que mudou nesse campo? Olha, eu vejo mudanças. A psicologia ela é uma ciência muito nova, tem por volta de 100 anos de formação. E dentro desse período muita coisa mudou. E eu vejo dentro da minha trajetória muita coisa mudando também. Claro, muita coisa ainda precisa melhorar. Como, por exemplo, o estigma de quem é que procura ou de quem é que precisa procurar por psicoterapia. Tem-se a ideia de que você procura por psicoterapia quando não tem mais o que fazer, de que psicoterapia é coisa para doido. Enfim, esses vários mitos em cima disso, né? Mas eu vejo que com a questão da divulgação de redes sociais, esse acesso à informação, as coisas vêm mudando.
As pessoas vêm procurando mais o processo de psicoterapia antes que seja muito difícil lidar com aquela questão. Porque muitas vezes esses estigmas que existem dentro da psicologia fazem com que a pessoa deixe isso como sendo o último recurso. Não consigo mais lidar com isso, agora eu vou procurar ajuda. E aí quando você vai nesse momento vai ser muito mais difícil de lidar. Mas ainda existem sim estigmas que precisam ser superados, né? Pode ser também uma questão de estar muito numa bolha, né? Eu sou psicólogo, convivo com psicólogos, com pacientes e, enfim, às vezes a gente não tem acesso a essas pessoas e momentos como esse são importantes para alcançar pessoas assim, né? Sim. Para entender que a psicoterapia ela é um processo que, primeiro, mais uma vez, não te define assim como uma doença, ele é um processo de ajuda, né? Para questões diversas. Você não precisa estar adoecido para procurar por psicoterapia. Existem outros objetivos dentro desse processo. Mas eu vejo que mudou sim, principalmente durante esse período de pandemia e pós-pandemia, que modificou muito a nossa percepção sobre saúde mental de um modo geral, né? Porque foi muito difícil para todo mundo, Nossa, né? nem falo. Muito. É tanto que você falando isso aí sobre o psicólogo, quantas vezes a gente depara, fala assim, você precisa de um psicólogo, eu não estou doido. Uhum, Né? sim. Eu não estou doido, para que eu quero psicólogo? E precisa Isso tem que também quebrar isso, né? Esse paradigma. São três coisas. Psicólogo não é só para doido. Uhum. Cuidados paliativos também não é para quem está morrendo. Sim. Né? O câncer não é quem está morrendo também. Né? Sim. Então, a gente tem que estar quebrando. Então, eu uso essa forma de divulgar o podcast, tentar quebrar não só do câncer, mas todos os outros paradigmas, Uhum. né? De quebrar esses tabus, né? Essas ideias. Que atrapalham, né? E são coisas que, nossa, que são tão simples de se resolver, Uhum. que acaba aquilo ali vindo ajudar a Sim. pessoa a estar melhor, né? Sim. Né? Como professor, qual a importância de preparar os estudantes para um atendimento mais humano e empático? Como professor, eu atuo não só dentro da área da psicologia, mas também ministro algumas disciplinas que são interdisciplinares, né, que envolvem outros cursos. Então, enfermagem, medicina, enfim, cursos da saúde de um modo geral. E para todas essas, inclusa a psicologia, é uma questão fundamental, né, no acompanhamento, esse desenvolvimento da prática humanizada, que nada mais é do que a prática que não é só técnica, né? Você pode adquirir um excelente conhecimento técnico ao longo da sua graduação, da sua formação, mas muitas vezes o que faz o diferencial é aquele profissional que não está só ali com a técnica, mas está ali também enquanto pessoa, né? Que está ali para tirar suas dúvidas, que está ali para te acolher, e a gente percebe o quanto isso faz diferença, né? Eu comentei uma vez em sala de aula sobre uma experiência simples de ir ao dentista, né? E eu sendo uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então, eu preciso de muita previsibilidade, saber como as coisas vão acontecer. E com isso, eu tive muita dificuldade com os profissionais ao longo da vida, de um modo geral. Mas a diferença que faz quando o profissional para e explica o que vai fazer naquele momento, qual é o procedimento, vou sentir dor, não vou sentir dor, às vezes você vai até sentir dor e isso é inevitável, mas o fato do profissional falar, você vai sentir, mas vai ser rápido, vai ser necessário, isso muda, né, a forma como você lida com aquilo, deixa de ser uma experiência traumática. Então, isso é um atendimento humanizado, né? Um atendimento que não está ali só com a técnica, mas está ali entendendo também que você é uma pessoa, né? Com suas particularidades e, bom, precisa ser atendido como um todo, né? Qual foi o seu tabu como aluno? Qual foi a sua maior dificuldade de ser sendo aluno e hoje sendo professor? em ser autista? Sim. Sendo aluno, a minha maior dificuldade foi sustentar a interação. Era muito difícil para mim sustentar momentos como esse, né? Até consigo, sempre fui uma pessoa que ao longo da minha vida dei muitas palestras, falei muito em público, mas cada interação ela funciona de uma maneira diferente, né? E estar ali com o paciente cara a cara é muito diferente. Então, eu percebia que no início eu era excessivamente objetivo, né? Aí, entre muitas aspas. E eu fui descobrir que isso também não é um problema. Eu conseguia dar conta de tudo que eu precisava dar conta ali, mas num curto espaço de tempo.
Enquanto professor, é engraçado porque essa questão também veio, né? Nesse processo de aceitação do diagnóstico, eu sempre falo para os meus alunos. Primeiro eu falo que eu tenho transtorno do espectro autista e eu falo que às vezes eu posso ser objetivo demais e que tudo bem, vocês podem perguntar, né? E isso muda muito a minha experiência em sala de aula. Então, a questão foi a mesma, né? Mas de maneiras diferentes. Mas acho que na profissão, enquanto professor, acho que a maior dificuldade seja talvez sustentar, né? Porque é uma carga horária grande, né? É um processo de interação também muito maior. Então, essas adaptações são necessárias, né? Conversar com os alunos, fazer com que eles compreendam como é que vai ser a dinâmica, mas é isso, né? Você falando do paciente, do profissional humano, né? A gente tem deparado, Gabriel, com 2 tipos de profissional, o de vocação e o de profissão, né? E a gente tem visto, nossa, você tem ideia, nós já deparamos com situações de que os médicos, claro que não vou falar quem, doutor, eu tô com o protocolo de tratamento que eu tô fazendo, não tá legal. Eu tô tendo muitas reações, eu tô tendo diarreia, eu tô tendo neuropatia, eu tô tendo isso, tô tendo aquilo. Não tem como o senhor mudar. Pra quê? Você vai morrer mesmo. Sim. Né? Matou essa paciente, coitada. Sim. Entendeu? Aí você vê todo esse trabalho que você faz, isso é experiência própria. Todo aquele trabalho de você acolher, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E lá na frente, ela levar uma bomba de quem realmente... Sim. Né? Que é para todo mundo. Eu sempre falo, faz isso, mas olha, você peça orientação do seu médico. Eu não sou médico. Sim. Entendeu? Porque cada caso é um caso. Se deu para mim bom, pode ser que não dê certo para você, mas conversa com o seu médico. Entendeu? Então a gente fala sempre isso de acolher, de colocar no colo. Vai dar certo, olha, não deu certo para mim, vai dar certo para você. Aí chega lá na frente, você depara com o profissional que ela confia, que tem toda uma esperança e o cara fala um negócio desse, né? Então, a gente tem visto aqueles 2 lados dos profissionais, o de vocação e o de profissão, né? E esse profissão atrapalha todo demais, o processo. Entendeu? Tá demais. Então, eu sempre falo, olha, procure uma segunda opinião. Né? Eu sou sempre de acordo com isso. É tanto que eu tenho 3 médicos. Não é que eu não acredito num. Eu tenho 3 médicos assim maravilhosos, entendeu? São os caras que são meus amigos, que a gente tem toda uma abertura, conversa, mas são formadores de opinião. Exatamente. Né? E a gente eu estou lidando com uma doença super séria. É uma doença que hoje eu estou bem, amanhã eu estou morto. Ela é muito impiedosa. Eu estou deparando com os 2 pacientes aí que estavam tudo bem, belezinha, 11 anos de remissão, tudo, e hoje está no UTI. Entendeu? Então, você precisa de um suporte profissional, de uns caras que cuidam realmente de você, que te ama. Né? Eu acho que, sendo psicólogo, sendo médico, sendo enfermeiro, sendo o que for, você tem que ter amor no que você faz. Isso vai fazer toda uma diferença. Né? Porque o paciente oncológico, eu falo, né, pela experiência, são muito sensíveis. Né? Vocês são muito sensíveis. Então, precisa de um cara como você, que acolhe, que vai dar certo, vem cá e tal, que passa segurança, passa credibilidade, passa amor. Isso a gente vê, infelizmente, não é todo mundo que acontece. E como é que você prepara esses alunos para que ame os seus os seus pacientes, enfim? Como é que você lida com a situação? Porque com certeza você vai ver, esse cara não tem vocação. Não é não? Esse cara, o que esse cara está fazendo aqui? Como é que você lida com situações assim que você tem que olhar o seguinte? Eu falo, Gabriel, porque tem um médico amigo meu que é professor. E ele fala assim, é de medicina. Ele fala, se esse aluno, por 1/10, eu dou pau nele. Mas por 1/10, porque ele vai tratar de gente. Ele não vai tratar de vendas, nada. Ele vai tratar de vida, ele pode salvar e pode matar.
Então, esse cara tem que estar perfeito. Como é que você lida? A gente só está saindo assim, mas vai rolando papo, né? Acontecendo. Como é que você lida com esse aluno seu que fala, pô, esse cara não tem vocação. Esse cara, meu Deus do céu, esse cara vai fazer miséria lá fora. Como é que você lida com situações assim? Concordo com a postura dessa pessoa, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado enquanto formador, né? Enquanto professor, porque é isso, são futuros profissionais ali. Dentro do estágio supervisionado, que eu tenho um contato maior com esses alunos, vai ser totalmente diferente, porque a gente tem um espaço maior, né, para lidar com essas questões e trabalhar. Mas, de um modo geral, eu uso muito do que já me utilizo na psicoterapia, né, que é do questionamento. Na psicoterapia e na minha abordagem, que é uma coisa um pouco mais para frente, mas na minha abordagem, a gente trabalha com algo que é chamado de reestruturação cognitiva, que basicamente, simplificando, é mudança de pensamento, né? Então, muitas vezes, essa questão da falta de empatia, da falta de cuidado, ela vem de um conjunto de crenças ali muito enraizadas sobre quem deve ser esse profissional. E durante esse processo de formação, e isso não é simples, é um processo de questionar, né, essas crenças, questionar esses posicionamentos, colocar ali experiências, colocar estudos de caso e ver como essa pessoa se portaria. Isso vai alimentando um processo de reflexão e de autoconhecimento também para os alunos, de entender como eles gostariam que a sua prática fosse conduzida, né? Até mesmo trocando e se colocando no lugar, né? Você está ali enquanto profissional, mas enquanto paciente, como é que é isso para você? Porque muitas vezes esse profissional, ele trabalha dessa forma, mas se ele estiver do outro lado, ele não gostaria de estar nessa mesma posição, né? Então, só esse questionamento e conseguir fazer com que a pessoa saia desse lugar e se coloque no lugar do seu paciente já facilita esse processo, né? Mas é um trabalho conjunto e com outros professores também, ao longo da formação, da graduação, a gente vai enriquecendo esse processo. Mas eu tento sempre buscar e instigar essa reflexão. Muito bem. Quais práticas você utiliza para ajudar seus pacientes a lidarem com suas emoções de maneira mais saudável? Como eu comentei alguns pontos atrás, eu diria que inicialmente é sempre uma questão de compreender como essa emoção funciona para você, como essas emoções funcionam para você. Então, um paciente oncológico, né, pode chegar para mim se queixando da questão do diagnóstico, nesse processo de elaboração de luto, que muitas vezes vai estar envolto em tristeza, pode estar envolto em raiva, enfim, um misto de emoções, né? Até porque a gente não sente só uma coisa de uma vez, então às vezes as emoções elas acontecem todas de uma vez só. Então, a gente parte desse processo de entender como é que são essas emoções para essa pessoa, né? Depois disso, depois desse processo de reflexão, depois desse processo de compreensão, na prática clínica a gente tem uma série de ferramentas para regulação emocional. Existem coisas sobre as quais a gente pode intervir, né? Então a gente trabalha no que a gente chama de estratégia de resolução de problemas. Você pode fazer algo a respeito disso? Então, ok, vamos trabalhar em cima da resolução desse problema. Você não pode? Como é que você pode lidar então com as emoções que surgem disso, né? E aí a gente tem uma série de técnicas para lidar melhor com as emoções, para desenvolver essa autoconsciência, esse autoconhecimento, que a gente vai trabalhando ali ao longo do processo. E aí, mais uma vez, cada paciente é singular. Então, mesmo que as demandas sejam muito semelhantes, existem técnicas que vão funcionar para você, mas podem não funcionar para outra pessoa, né? E aí, é uma pergunta que eu sempre coloco dentro do processo terapêutico. Isso faz sentido para você? Porque se não faz, né, não vai funcionar. Se não faz, você não vai encontrar motivação para ficar aplicando isso fora de sessão. E aí a gente vai encontrando adaptações até que essa pessoa encontre o que funciona para ela. Entendi. Nós estávamos falando da pandemia, né? E como é que a pandemia afetou o desenvolvimento emocional das pessoas e como você tem trabalhado para ajudar aquelas que foram mais impactadas? Sobre a pandemia, todo mundo pode falar um pouco, né? A gente está aqui enquanto profissional, mas também foi afetado pela pandemia. Pessoalmente, o processo e o período de pandemia veio bem quando eu me formei. Então, eu me formei, tirei o meu CRP, né, que é a carteira do conselho. Sim. E aí, fiz os meus 2 primeiros atendimentos, lockdown, isolamento. Todo mundo, né, não pode mais nada presencial. Então, isso foi um baque muito grande, eu precisei me adaptar. Já com os meus pacientes, durante esse processo de pandemia,
foi muito sobre como lidar com esse isolamento, né? Como lidar com as emoções dentro desse processo, porque o isolamento ele não foi fácil para ninguém. Diferentes pessoas têm diferentes recursos, então cada um vivenciou isso de maneira mais fácil. Eu diria menos difícil. Foi difícil para todo mundo, mas para algumas pessoas menos difícil, né? Mas ainda assim difícil. E durante esse processo, durante esse momento, foi muito sobre compreender o que era a pandemia, compreender sobre o que era o Covid, quais eram as implicações, quais eram os cuidados, diferenciar sintomas, porque, assim, dentro na minha prática clínica, foi muito comum pacientes que iam parar na UPA, achando que estava com crise respiratória, mas na verdade era um ataque de pânico, né? Era uma crise de ansiedade, porque são sintomas muito semelhantes. Parecidos, né? E depois da pandemia é interessante porque de fato não terminou, né? O isolamento foi finalizado, mas dentro da área da saúde a gente fala do que é a terceira onda, né? Que foi uma onda de saúde mental. Tava todo mundo com aquela questão de preciso e quero sair desse isolamento, mas no retorno à rotina também foi muito difícil essa readaptação, né? Então, não só essa questão, mas muitas pessoas perderam seus empregos, relacionamentos que terminaram durante esse período. Então, foi lidar com essas consequências, com essas sequelas do período, né, da pandemia, do isolamento, e trabalhar para enxergar novas perspectivas. Foi um baque, viu? Uhum, né? sim. Foi um baque. Eu lembro que eu trabalhava eu tenho salão de beleza, e eu tive que trabalhar escondido, correndo da polícia, né, para trabalhar. Eu tive que trabalhar porque naquela época o que deixava a gente preocupado? Porque as contas vinham. Exatamente. Né? E você devendo, você tinha que pagar. Como é que eu ia pagar sem estar recebendo? Né? E qual é a cabeça que fica boa? Né? E aquilo de você ficar preso, nossa, foi terrível. E tem muita gente que está com sequelas ainda graves disso, né? Sim. Sim. Né? E como é que resolve essa pressa para eu? Tem um amigo meu que está, nossa, eu não consegui voltar a ser normal. Procura um psicólogo, não é não? Sim. Muitas vezes ajuda. Já ajuda, né? Quando você não está conseguindo sozinho, Pois precisa de alguém ali. Mas aí você fala, ele fala, mas eu não estou doido. Para que eu quero psicólogo, né? Sim. Você quer ver um outro problema que a gente está deparando também? O pessoal ainda não aceitou a questão da vacina. Né? Sim. Não aceita, não quero vacinar, entendeu? Então, deixou todo mundo doido. É notório que o pessoal existe a sequela da pandemia, deixou muita gente desequilibrada, né? Com medo, né? Sim. Isso tem atrapalhado até hoje, né? Tá aí, a gente convive diariamente com isso. Ô Gabriel, em sua opinião, qual o papel da psicologia no desenvolvimento da inteligência emocional nos indivíduos? A psicologia, ela compreende e ela pode auxiliar esse processo de desenvolvimento a partir da reflexão, né? A inteligência emocional, ela é um conceito que vai abordar sobre a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Eu falei sobre desenvolvimento socioemocional e as emoções, elas são mais complexas do que parecem a princípio, né? Porque a gente tem ali uma série de dimensões das emoções e o problema ele pode estar em qualquer um desses lugares. A gente precisa saber, quando se trata de emoções, a gente precisa saber identificar, diferenciar, compreender, expressar, regular e usar. São 6 habilidades diferentes. Então, às vezes, o problema está ali na pessoa que não consegue identificar o que está sentindo naquele momento, pode ser eu não compreender o que está sentindo, pode ser eu não saber regular, enfim, a questão pode estar em algum desses lugares. A psicologia, ela trabalha primeiro nessa questão da identificação, né? Então, tanto no processo clínico de psicoterapia, é um processo também de avaliação. A gente quer entender como esse problema funciona, né? Como esse problema funciona para essa pessoa, quais são as consequências, identificar realmente e compreender qual é a dimensão dessa questão.
Então, a psicologia ela fornece ferramentas para que a gente consiga esse desenvolvimento socioemocional, mas não é só a psicologia, né? Eu diria que isso não é um trabalho só da psicologia. Quando a gente fala de processo terapêutico, existe o processo psicoterapêutico, mas nem tudo que é psicoterapêutico ou é terapêutico é psicológico. Sim. Então, hoje com as redes sociais, tem ônus e bônus. A gente pode buscar por esse conhecimento a respeito de conhecimento emocional, né? A partir das pessoas, do conteúdo que a gente consome, dos influenciadores que a gente segue. Isso tudo pode proporcionar uma reflexão a respeito de si mesmo. Mas dentro da psicologia é também influenciar essa mudança, né? Porque, mais uma vez, o processo de terapia é geralmente ali 1 hora dentro da sua semana. O resto da sua vida, quem vive é você, né? Então, acho que isso é sempre bom e importante pontuar. A motivação da pessoa que está ali procurando pelo processo de psicoterapia faz toda a diferença. E é nesse sentido, né? Promover uma autorreflexão a respeito das nossas emoções e da nossa história. Afinal de contas, nós não nascemos uma folha em branco. De jeito A nenhum. nossa história também modifica muito a forma como nós entendemos as nossas emoções e lidamos com elas. Você usa as redes sociais para divulgar trabalhos seus, né? Onde é que Sim. te acha? Eu tenho o Instagram, @psigabrielmendes. Tá um pouco parado por enquanto, mas eu já fiz esse trabalho de divulgação, de falar a respeito das emoções e estou me planejando para retornar, né? Mas basicamente pela rede social do Instagram nesse momento. É difícil administrar tantas redes sociais, né? E aí eu estou focando agora nesse local. Eu vou deixar lá na descrição, né, no final, né, vamos estar com esse disponível também no YouTube. Lembrando que no final nós deixamos no YouTube, no Spotify. E lá eu deixo a descrição, né, do perfil do Gabriel. Você pode ir lá, né, visitar e seguir ele, né, e ficar ligadão aí cuidadamente. Gabriel, como é que podemos cultivar a resiliência emocional diante de desafios da vida? Eu acho essa uma excelente pergunta, porque às vezes a melhor forma de cultivar a resiliência emocional é entendendo que isso nem sempre é possível. Muitas vezes nós pegamos um conceito que é positivo e levamos isso ao extremo e entendemos isso de uma maneira errada, né? Então, a resiliência emocional acaba se tornando: eu preciso ser forte, eu preciso lidar com tudo isso sozinho. Mas o que te ajuda, na verdade, a cultivar essa resiliência emocional é ter uma rede de suporte, é ter uma rede de apoio que te ajude, né, e te permite, te dê esse espaço de cultivar essa resiliência. Então, parte da resiliência emocional é exatamente compreender que nem sempre nós conseguimos ser resilientes. Nós não conseguimos lidar com tudo na vida sozinhos. Nós somos seres humanos e seres humanos são seres sociáveis. Até certo ponto nós conseguimos ter independência, mas nós precisamos também do suporte de outras pessoas. Seja do suporte profissional, mas não só do suporte profissional, mas do suporte das pessoas ao nosso redor. Entendi. Qual é a importância de uma escuta ativa e como ela pode ser aplicada no cotidiano, tanto em ambientes profissionais quanto pessoais? A escuta ativa é uma escuta presente. Nada mais é do que eu estar te ouvindo, querendo compreender o que você está me dizendo. Muitas vezes nós não entendemos que existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, contanto que você não tenha uma deficiência, algum problema na sua audição, você consegue escutar tranquilamente. Agora, ouvir envolve estar presente no que o outro está dizendo, né? Então, é estar como nesse momento aqui conversando e tentando realmente absorver o que o outro está dizendo, né? Compreender o seu ponto de vista. E muitas vezes esse acaba sendo colocado como sendo um papel da psicologia, mas a escutativa deveria estar presente nas nossas relações cotidianas, né? Muitas vezes demandas, e eu trabalho também com psicoterapia de casal, partem dentro desse processo de o outro não me escuta, o outro não me ouve, né? Eu falo e eu falo A, a pessoa entende B. Então esse processo de escuta ele está sendo prejudicado, existem ruídos ali. O que a gente pode fazer para desenvolver essa escutativa é realmente querer estar presente, né? Tentar ao máximo eliminar ou deixar ali de lado os nossos julgamentos e entender o que aquela pessoa está tentando comunicar. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que fizeram no grupo
de pacientes. Pode fazer. O que está acontecendo sobre os bebês reborn? Qual a sua opinião sobre isso, velho? Como você, como psicólogo, isso foi uma pergunta que fizeram, né? Eu falei, não vou perguntar nem nada, não tem nada a ver com o assunto que a gente está batendo papo, mas o que está acontecendo? E é só mulher, né? Mudou completamente. Mas a mulher que cuida ali. Mas qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu, sinceramente, nesses últimos meses, eu tô um pouco afastado das redes sociais, então só vejo por cima. Mas o que eu sei, assim, sobre bebê reborns de um modo geral, é que pode ser não que seja o que está acontecendo, o que está sendo dito, né? Mas é uma ferramenta muito útil no processo de elaboração da perda, né? De mães que perderam filhos pequenos. Então, isso acaba se tornando uma ferramenta para aquela pessoa, né? Agora, não sei muito bem o que está acontecendo, né, sobre essa onda. Né? Existem pessoas que colecionam, né, os bebês, existem, enfim, questões aí que estão aparecendo que a gente ainda está tentando entender. Fizeram essa pergunta, falei, vou perguntar, mas não tem nada a ver, mas se ele quiser responder, ele fica à vontade, né? Porque virou um negócio, o negócio está preocupante. Virou um assunto. É um assunto que está todo mundo. Você viu, teve um rapaz em Belo Horizonte que desceu a mão no menino, de verdade, numa criança, pensando que era um bebê reborn. Sim. Né? E foi preso, né? Meu Deus do céu. Particularmente, não me deparei com nenhuma situação assim, né? Mas tem uma coisa que você coloca que é interessante. Mas aí também não é só sobre o assunto ser real ali, Sim. mas sobre a dimensão que isso ganha nas redes sociais. Pois é. Né? E aí como as pessoas lidam com isso. Talvez o assunto, a questão não seja tão grande, tão problemática como as pessoas estão colocando nas redes sociais, mas aí surgem reações como essa, né? Reações extremas. Pois é, e aí um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e vai tomando uma proporção que acaba ficando sem controle, né? Sim, sim. Mas vamos lá no que interessa mesmo, deixa os bebês reborn lá quietinho, com as mamães deles, né? Ô, Gabriel, como é que você vê a relação entre autoconhecimento e o fortalecimento da saúde emocional? São duas coisas completamente atreladas. Não tem como ter um desenvolvimento emocional sem antes possuir um autoconhecimento. Então, o processo de desenvolvimento emocional é também em si um processo de autoconhecimento, né? Como eu disse, existem características individuais que vão estar relacionadas a essas emoções. Então, como, por exemplo, a minha personalidade, o meu temperamento, né? A minha história de vida. E nesse processo de entender de compreender essas emoções, de como elas acontecem para mim, eu também preciso entender qual é o papel da minha história. Então, são duas coisas, assim, essenciais. Mesmo colocando o processo de psicoterapia, independente da demanda que você levar, vai ser também um processo de autoconhecimento. Processos fora da psicoterapia, uma leitura, consumir um conteúdo, se você faz isso de uma maneira a tentar refletir sobre si mesmo, também é um processo de autoconhecimento que vai levar a um desenvolvimento emocional, né? Então, eu vejo que as duas coisas são indissociáveis, né? Não tem como ter um desenvolvimento emocional sem um autoconhecimento. Entendi. Quais são as maiores dificuldades que você observa nos seus pacientes ao tentarem buscar uma ajuda psicológica? Eu diria que inicialmente a resistência. Eu trabalho com pacientes acima dos 18 anos, né? Então são pessoas independentes em alguma medida. Então elas decidiram estar ali. E como eu comentei, a resistência em procurar o processo de psicoterapia, ela é muito frequente. Então, as pessoas deixam para fazer isso quando realmente se tornou insustentável, né? Mas depois que foi rompida essa resistência, e aí são os pacientes ali na clínica, eles já romperam essa resistência, vem a questão de compreender que é possível escutar sem ser julgado. Então, é muito comum nessas primeiras sessões de psicoterapia as pessoas ficarem muito receosas quanto ao que vão dizer, né? Porque não estão acostumadas a terem essa escuta sem julgamento. E aí, esse é um processo também do desenvolvimento do que a gente chama de vínculo terapêutico, que é uma confiança, né? De que eu posso falar o que eu quiser para você e você não está ali para me julgar, né?
Então, eu diria que essa é a segunda coisa. E isso é tão intenso, né, que muitas vezes já me deparei com a pessoa me falando, não vou falar sobre isso, ainda não. Sim. 3, 4, 5 sessões, tudo bem, respeita o seu tempo. E aí, quando ela de fato fala e vê que não foi julgada, só o fato de poder falar sem ser julgado já ajuda muito a ela elaborar aquele processo, né? Então, eu diria que essa é a maior problemática nos momentos iniciais. Na sua experiência, qual a maior transformação que você já viu em um paciente durante o processo terapêutico? Eu acho que você deve ter bastante, viu? Bastante. E eu achei essa pergunta difícil de responder. É, né? Porque é difícil escolher uma experiência, né? E eu gosto de partir do princípio de que cada processo é único. Então, existem muitas transformações pessoais nos meus pacientes que eu observo, que eu gosto muito de colocar o comparativo deles com eles mesmos, né? De quem eles eram quando começaram e de que eles são, né, ao longo do processo. E isso independente do tempo. Tem gente que consegue a mudança em pouquíssimas sessões, tem gente que leva mais tempo, mas independente do tempo, toda mudança é singular e significativa, né? E essa mudança só aconteceu porque aquela pessoa estava disponível para isso. Então, tem muitos casos que poderiam ser abordados, né? Mas também respeitando a questão do sigilo. Sim. Todo paciente, ele tem um processo de transformação muito grande. Porque primeiro ele está ali porque ele aceitou e quer mudar, né? E esse é um ponto fundamental. Quais os principais mitos sobre a psicologia que você gostaria de desmistificar para o público em geral, né? Então, nós tínhamos falado disso, né? Vamos desmistificar isso, o câncer, os cuidados paliativos. Qual é? Psicologia não é para a vida toda. Um processo terapêutico não dura para sempre. A gente tem aí diferentes abordagens da psicologia, mas todas tomam como princípio que o paciente ele vai se tornar o seu próprio terapeuta, né? Então, ao longo do processo, a pessoa ela vai desenvolvendo ferramentas para que ela não precise mais daquele processo. Tem um autor muito famoso, não me lembro do nome dele agora, mas ele diz que o psicólogo ele trabalha para se tornar desnecessário, né? E eu acho esse momento muito, muito fantástico. O momento que o paciente não precisa mais do processo de terapia. O momento que as sessões começam a ficar curtas, que não tem mais problemas, que a gente fala, olha, você está pronto, não precisa mais ficar aqui. É claro que a gente se torna um profissional de referência, né? As coisas podem mudar. Então, a gente faz isso com calma também, mas nenhum processo ele é eterno. E psicologia é para todo mundo, né? Você não precisa ter um problema para procurar ajuda psicológica. Existem diversos objetivos dentro da psicologia. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira. Você pode procurar um processo psicológico porque você quer entender melhor aquela área da sua vida, mas ali você não tem nenhum problema, né? Esse pode ser um objetivo. Você pode procurar um processo terapêutico porque você precisa desse espaço de escuta. Então, é muito além do problema, né? É sobre a pessoa. Então, acho que esses são os principais mitos. Ninguém sabia disso, não é? Sim. Aí só vai procurar o psicólogo quem tá precisando mesmo, Exatamente. né? Ou tá doente, ou não sou doido, entendeu? Aí, Sim. por isso que é interessante se falar, Sim. né? E tá vendo, para quem não sabe, a psicologia não é só para doido, né? Não é só para quem tá doente, né? Não é, né? Doido eu falo porque o pessoal fala, né? Fala, não tô doido e tal, e não é, né? Então, é uma forma de desmistificar. Então, até para ampliar a visão de mercado, de trabalho, Sim. né? De casamento, Sim. né? Já que você também trabalha com casais, né? Tá vendo aí? É interessante saber isso. Como é que você vê, nós tínhamos falado sobre isso, né? Sobre as redes sociais, como é que você vê o impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas, especialmente entre os jovens, que são seus principais pacientes, né? Infelizmente, as redes sociais contribuem muito negativamente em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da comparação, né? A questão da autoimagem. Então, você coloca na rede social aquilo que você deseja, né? Então, você monta uma vitrine e, às vezes, as pessoas olham para aquilo como se aquilo fosse, de fato, a realidade, né? E ficam se comparando, querendo alcançar aquilo, sendo que aquilo não é real, né? É o ideal. Então, acredito que essa questão de comparação e de autoimagem são duas grandes questões que surgem com o uso das redes sociais.
E de um modo geral, com o uso de telas de uma maneira mais específica, o uso de telas tem prejudicado, de um modo geral, a nossa capacidade de prestar atenção, a nossa capacidade de ter paciência para terminar de ler um texto, né? De ter paciência para assistir um vídeo que não tenha só 2 minutos. Se passa de 2 minutos, as pessoas já não querem mais assistir. E a gente vê que existe uma padronização, né, das redes sociais nesse sentido e que acaba prejudicando essas capacidades, essas funções cognitivas a longo prazo. Então, essas 2 questões aí eu acho que são muito marcantes no uso das redes sociais. Teve um conhecido meu que falou que ele tem 50 mil amigos, mas não conhece nenhum. Não conhece nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum, né? É a realidade, né, Gabriel? Sim. Para quem está buscando melhorar a sua saúde emocional, qual seria a primeira dica que você daria? Seja gentil com o seu processo. Às vezes nós somos muito duros e rápidos em julgar não só os outros, mas a nós mesmos também. Eu deveria lidar com isso de uma maneira diferente, eu deveria lidar com isso melhor. Mas não, você está lidando com aquilo daquela maneira porque você tem aquelas ferramentas naquele momento, né? Então, grande parte do processo é desenvolver essa gentileza de também se acolher. Muitas vezes a gente espera o acolhimento dos outros que nós mesmos não temos em relação a nós, né? Então, esse processo de cuidar de nós mesmos, ele é fundamental nesse processo de desenvolvimento emocional. Como é que é? Eu estou adiantando aqui, porque você vê que passa rapidinho, né? Muito rápido. Né? Já estamos quase encerrando. Como é que a psicologia pode ajudar a melhorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais e familiares? Existem limites, porque você é responsável pela sua própria mudança. Você tem pouco que você pode fazer em relação ao outro, né? Então, muitas vezes com os meus pacientes eu trabalho algumas coisas que podem ser feitas, mas o outro só muda se ele quiser, né? Então, muitas vezes eu tenho que aceitar e lidar com as emoções que aquilo me traz. Mas ainda assim, a psicologia ela pode oferecer ferramentas valiosas para quem está disposto a participar desse processo, né? Mas aí precisa ser um processo não só da pessoa, mas das pessoas que estão ali ao seu entorno. Muito bem. Então, para finalizar, Gabriel, qual é a sua mensagem para aqueles que estão lutando para entender e melhorar sua saúde emocional? Continue. Não é um processo fácil, às vezes pode ser frustrante, mas também é muito bom, né? Você perceber os avanços que consegue ao longo do caminho. É claro que existem momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, porque nenhum processo é linear. Às vezes a gente está muito bem e às vezes regride, mas isso também faz parte da caminhada. Então eu diria que sejam resilientes nesse sentido de entender que a mudança ela leva tempo para acontecer. Muitas vezes eu percebo o quanto as pessoas elas estão sendo imediatistas, até no processo terapêutico, de querer um resultado em pouco tempo. E na sua vida pessoal também. Mas é uma construção, muitas vezes, que levou toda a vida para chegar àquele ponto. E isso significa que você não vai resolver isso em 2 ou 3 meses. Então, continue, mude as estratégias, mas persista. Olha, Deus te abençoe, viu? Amém. Na sua caminhada como professor, como tudo, né? Obrigado. Agradeço muito pela sua presença, fiquei muito feliz por te conhecer, né? Por ter você aqui no nosso podcast. Eu vou deixar aqui um brindezinho, eu costumo dar, que é a nossa caneca, Obrigado. né? Que vai marcar, abre aí, vê se você gosta. É para marcar nossa presença aqui, né? o nosso podcast. E toda vez que você tomar um chazinho, lembrar que você esteve aqui conosco. E eu estou aqui à disposição, viu? O podcast está à sua disposição. No que você precisar, você falar, ô Joelise, eu estou com vamos falar sobre um tal assunto, viu? Aqui é nosso, não é meu, é de quem realmente precisa, porque eu sempre falo que divulgar salva vidas, né? Sim, tá com bom? certeza. Semana que vem nós estamos de volta. Feliz São João, né? Tome maneira aí no licor, né? No quentão. Para você que tem o mieloma, cuidado com fumaça, né? Evita, né? E semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta, tá? Muito obrigado pela atenção. Lembrando que esse podcast, como todos os outros, estão disponíveis também no YouTube,
e no Spotify. Tá bom? Um abraço. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.